a área médica da seleção uruguaia concordou com o programa que a gente tinha traçado, garantiu pra gente que ele seguiria a risca e não foi cumprido com o que foi combinado. O atleta é do Flamengo. Quem paga o salário do Arrascaeta por mais 2, 3 anos é o Flamengo, não é a seleção uruguaia, hein? Não tem espanholização nenhuma, porque lá tem padronização de gramado, lá tem liga, tem padronização de fair play financeiro, tem regras claras. O nível de tolerância da arbitragem com o Flamengo é infinitamente menor do que com a arbitragem do Palmeiras. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tem árbitros que eles têm 92% de aproveitamento. Cara, isso aí é conversa pra enganar o torcedor. Como é que você pode imaginar uma liga de futebol no Brasil sem Flamengo ou sem Palmeiras? Não existe isso. É óbvio que o que a gente fizer juntos, a gente vai dividir de uma maneira diferente. O que eu tenho até agora, meu amigo, não pode você estar com o pé em cada clube. Ah, mas é o meu enteado. A lei é clara, não pode. Ela sai agora do clube que ela tá. Ela entra amanhã. Pra tirar o vínculo, né? Ou ela espera até acabar. Isso está escrito, não é no contrato como estava o da Libra. Isso é no Código. O Código Civil Brasileiro. E aí é o seguinte, se forçarem uma barra nisso, nós vamos na justiça novamente. Aí, meu caro rubro-negro, uma prévia do vídeo de agora. O presidente BAP do Flamengo, é lógico, sem papas na língua, mandando uma indireta, ou melhor, uma direta pra Carminha. Sim, no mínimo ela já respondeu. Ela tá se preparando pra dar uma nota, uma entrevista, algo do tipo, porque ela gosta do Flamengo, ela finge que não, ela gosta de bater, ela sabe que tem audiência, o negócio vai pegar. Esclarecendo também o caso do Arrascaeta, a arbitragem. Alguém tem dúvida? Bora lá pro vídeo, tá da hora. O link abaixo pra conferir o vídeo na íntegra. Segue os caras, Charla Podcast, tá da hora o vídeo, mas antes se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative o sininho, deixa seu like, sem dó, assenta o dedo, porque ajuda demais, eu lhe peço, e hype se possível, né? Bora lá, conferir. Só pra não escapar o Arrasca, o que você achou agora do Arrasca, essa situação da clavícula, a relação dele com a seleção do Uruguai, enfim, até porque pode prejudicar a Arrascaeta no restante do ano no Flamengo. Não quebre meu Arrasca. É isso. Nós fizemos um trabalho, nós emitimos uma nota sobre isso. A comissão técnica da seleção uruguaia solicitou que ele se apresentasse 9 dias antes do que a data indicava. Então seria dia 27 de maio. Como ele já estava com problema na clavícula, nós viemos acompanhando. Nós conversamos com a equipe médica da seleção uruguaia, com quem a gente tem uma ótima relação. E nós expusemos o caso do Arrascaeta, como nós discutimos de longa data o caso do De La Cruz, caso do Varela, são jogadores que sistematicamente estão indo. Então nós temos uma relação muito boa com o departamento médico da seleção uruguaia. E nós expusemos o caso do Arrascaeta e a preparação que nós estávamos fazendo para ele para o retorno e para o segundo semestre. E levando em conta o que ele tinha. Ele estava indo muito bem. O departamento, a área médica da seleção uruguaia concordou com o programa que a gente tinha traçado, garantiu para a gente que ele seguiria à risca aquele programa, e dentro desse programa ele não voltaria a campo antes de 15 dias, a partir do dia que a gente estava entregando ele. E não foi cumprido com o que foi combinado. O técnico manda ele voltar antes a campo, força a mão com o atleta, e o atleta acaba se contundindo. Então, vamos deixar muito claro aqui. O técnico que rompeu essa programação. Vamos deixar muito claro aqui. Quem manda o atleta a campo e força ele a jogar não é o departamento médico, essa é uma escolha do técnico. Então o departamento médico chega e fala: olha, acho que você começa a feijoada aqui num dia que está 40 graus, você divide devagar que você pode passar mal. Aí você chega e fala: olha, a responsabilidade é minha, eu vou comer 3 pratos de feijão, vou tomar 2 caipirinhas, no final do dia você passa mal. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é de quem decidiu. Então isso gera uma indignação no Flamengo, porque quem paga o salário do Arrascaeta é o Flamengo. O atleta joga aqui, vai ter vida depois da Copa do Mundo, e foi esse cuidado com o atleta Georgiano de Arrascaeta que fez ele jogar o que ele jogou em 25 e que possibilitou a seleção do Uruguai poder contar com o talento ímpar do Arrascaeta na Copa do Mundo. E aí o que o cara vai e faz? O cara vai e não cumpre com o que está combinado, esculhamba com o atleta, tá certo? E que, se Deus quiser, ele vai se recuperar tal, e vai conseguir jogar ainda na Copa do Mundo e ajudar a seleção uruguaia. Mas isso gera um enorme desconforto na gente. Porque é o seguinte, o atleta é do Flamengo. É um ativo, quem paga o salário do Arrascaeta por mais 2, 3 anos é o Flamengo, não é a seleção uruguaia. Então, e outra coisa que é o seguinte, né? O Flamengo tem o péssimo hábito de cumprir com tudo que ele combina.
Então, quando a gente negocia e a gente combina isso com alguém e alguém não cumpre, nós ficamos absolutamente confortáveis. E nós não vamos passar pano em absolutamente nada nem ninguém quando acontece esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu acho que nós temos a credibilidade de dizer nada do que a gente combina a gente deixa de cumprir. A gente espera a reciprocidade dos outros e a seriedade, que inclusive alguns caras de um tamanho importante no futebol, no mundial, deviam ter. Eles pregam tanto fair play financeiro, fair play esportivo, tem uma visão muito clara do que eles acham que eles são prejudicados, né? Que tal a gente praticar um pouco mais disso também? Com certeza. Agora, Marcelo Bielsa foi lá e escalou a Rascaeta. Agora, o presidente, queria saber também a sua visão sobre duas situações. A minha visão é a seguinte: de que o futebol brasileiro, aquela coisa da espanholização, ele foi para esse lado de controle de narrativas, que eu acho que faz parte do futebol, e hoje você tem dois protagonistas do futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras. Eu vou emendar a pergunta em relação também ao Vasco depois. Mas primeiro eu queria que você falasse sobre o momento. Que a gente viu o Flamengo se manifestando em relação a questões da arbitragem, né, no futebol brasileiro. Como é que isso está sendo tratado? Primeiro, o que você está achando da arbitragem hoje no Brasileirão? E segundo, se você concorda comigo, se virou uma coisa jornal Marca, Mundo Deportivo, Barcelona, Real Madrid, Palmeiras e Flamengo, espanholizamos ou não, presidente? Curtindo a pergunta dele, só um parabéns. Parabéns pela campanha Guaxupi, sensacional. Parabéns. Reverteu a camisa de Flamengo, pra vender pra caramba. Bom, vamos lá, eu acho que são 18 perguntas numa só. Vamos tentar dividir as coisas. Eu vejo assim, não tem espanholização nenhuma. Não tem? Não, por quê? Porque lá tem padronização de gramado, lá tem liga, tem padronização de fair play financeiro, tem regras claras, tá certo? Tribunal de pena. O CNRD lá funciona mais rapidamente e melhor do que no Brasil. Então, tem outras coisas, tem outras jabuticabas aqui no Brasil. Sim. Que de alguma maneira nivelam isso aí. Corinthians foi campeão da Copa do Brasil ano passado. Ganhou 90 milhões, não conta nisso aí? Onde é que está a espanholização? É verdade. Botafogo foi campeão brasileiro e da Libertadores. Não é que ele ganhou assim, ganhou o brasileiro. Igual o Leicester em 2016 na Liga, na Premier League. Não é não, irmão. Ganhou também a Champions da América do Sul. Já vinha muito bem em 23. Sim. Como é que o Botafogo de 23... O Botafogo perdeu o brasileiro de 23 pro Palmeiras. O Botafogo é que perdeu. Como eu entendo que ano passado o Palmeiras deu chance pro Flamengo ser campeão. Sim. O Palmeiras se aproveitou da piscada que o Botafogo deu em 23, em 23, e o Flamengo se aproveitou da piscada que o Palmeiras deu em 24. Essa dinâmica do campeonato até o final, sem você saber quem vai ganhar, eu não acho que seja justo a gente falar de espanholização. Eu entendo que tem mais gente que de alguma maneira disputa. E quando se olha esses campeonatos lá de fora, assim, os dois primeiros colocados abrem uma frente enorme de pontuação em relação aos outros. Não é o que acontece no Brasil. Sim. Então, eu entendo que quando fala-se de espanholização, eu acho que isso é mais para se dramatizar a situação. Isso pode ser uma tendência no futuro. Mas olha o que entra de dinheiro no Brasil, entendeu? Com as novas SAFs. Você tem um Bahia aí com a gestão do City. Sim. Você olha o faturamento desses clubes. É para o adversário do Flamengo, Cruzeiro, com o Pedrinho, né? Então, assim, dá para dizer que o Cruzeiro é uma baba pro Flamengo? Não. Óbvio que não. Na minha opinião, assim, o confronto mais difícil que tem nessa fase da Libertadores, com todo respeito aos outros clubes, é o do Flamengo e do Cruzeiro. Claro, olha pra eles também. Jogo. Pedrinho me ligou e falou, porra, a gente se dá tão bem. Porra, eu acho que esse cara tá... Eu vi ele pegando cruzar com você agora. Ele quase levou a taça no ano passado. Ele falou, na frente. Porra, mas vou cruzar com vocês agora. Eu falei, Pedrinho, eu podia fazer minhas as suas palavras. Eu também não queria cruzar com você agora. Então, se houvesse essa espanholização, eu talvez não devesse estar tão preocupado, claro, né? Ou respeitando tanto um Cruzeiro. Então eu não vejo dessa forma. E tem uma outra coisa que é o seguinte: esse ano eu vou pagar 350 milhões de impostos no Flamengo. Tem clube que não vai pagar nada. Se eu não pagasse esses 350 milhões, eu trazia outro Arrascaeta agora, trazia um desse aí que a torcida gosta, e não pagaria nada a ninguém. Aí eu acho que a minha chance de ganhar tudo esportivamente aumentava ou não? Aumentava. Mas aí a gente ia quebrar com o preceito de credibilidade, de ser correto,
de brigar por cada centímetro. Eu acho que a gente disputa cada cláusula de contrato como se fosse uma jarda de futebol americano. Sim. Né? A gente joga na bola, mas depois também a gente cumpre com cada cláusula do que a gente assina. Claro. Será que todo mundo no Brasil faz isso também? Não. E será que isso não desequilibra um pouco o jogo pro outro lado? Então joga contra essa suposta espanholização. Sim. Então, eu vejo assim, ser correto e cumprir com todas as suas obrigações aqui, também joga contra você. Porque eu deixo de botar dinheiro num atleta que eu poderia trazer para reforçar o meu time esportivamente, né? Para pagar as obrigações que eu tenho, que não necessariamente entram em campo. Então, é mais ou menos uma coisa pela outra. Mas e a arbitragem em relação ao Palmeiras? Cara, eu vou te dizer o seguinte, a arbitragem no Brasil, o VAR melhorou muito o nível da arbitragem nos últimos 10 anos. A evolução foi excepcional. Sim. Mas o que acontece é que nem videogame. Né? Assim, você muda de etapa, você fala, puta, agora essa fase tá muito mais difícil. Você se achava o pica das galáxias na fase 3. Você vai pra 4, você vê, pô, não era acostumar. Até acostumar. Então, assim, cara, eu me lembro de árbitro, a bola batendo no árbitro, entrando no gol e o cara dando gol no Campeonato Paulista e tudo mais e valendo gol. Assim, o Botafogo ganha o campeonato em 89 com o Maurício fazendo falta nas costas do Leonardo. Mas vamos combinar. Hoje você podia... claro que houve a carga, é óbvio, mas assim, lá não tinha VAR. Né? O Flamengo perde um Fla-Flu que o Wilton, em 69, dribla o goleiro com a mão e o árbitro era claramente tricolor, que era o Armando Marques, e ele dá gol. Não é isso? Né? O Fluminense ganha do Botafogo em 71 e a falta no Birajara. Então, veja... A Inglaterra, campeão do mundo em 66, o gol ilegal. O gol ilegal. E depois o gol de mão do Maradona. Mano de Deus. O cara, mano de Deus, não é isso? Isso. Então vamos combinar. O futebol evoluiu demais. E os erros e as injustiças foram muito reduzidas. Sim. Então, assim, se você tiver uma perspectiva mais histórica, tem uma evolução excepcional do esporte, a tecnologia ajudando o esporte a ter menos injustiças, vamos dizer assim. Mas os lances que a gente tem hoje em dia, eles são... eu acho que eles são muito mais complicados quando você vai para a parte do critério. Certo? De critério. O Flamengo é um dos 4 times que menos faz faltas no Brasil. Mas neste brasileiro, ele foi o que teve mais jogadores expulsos. Então é matemático isso, eu vou dizer para cada um de vocês. O nível de tolerância da arbitragem no Brasil com o Flamengo é infinitamente menor do que com a arbitragem do Palmeiras. Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso significa dizer que o Palmeiras está sendo favorecido? Isso eu não posso afirmar. Mas que o que eu estou dizendo é matematicamente verdadeiro, um jogo, 2 jogos, pode ser. Na hora que você olha uma série histórica de 2, 3 anos, eu não tenho a menor dúvida disso. Menor dúvida disso. Tá certo? Então, é assim... O que acontece é importante para você que está nos ouvindo aí. Isso. Olha o perfil de árbitro que apita os jogos do Flamengo. É sempre árbitro nível A. Olha os que apitam jogos do Palmeiras, por exemplo. Olha ao longo do tempo. Olha os árbitros que apitam lá, porque nós fazemos scout de árbitros, a gente olha como é que ele é apitando os jogos do Flamengo, como ele é apitando os jogos dos outros, como é que ele trata o time da casa, como é que ele trata o time que é visitante. Então, você olha, o Palmeiras tem 4 ou 5 árbitros que sistematicamente são escolhidos nos jogos deles. Tem árbitros que eles têm 92% de aproveitamento. É mesmo? O árbitro que a gente tem o melhor aproveitamento tem 60%. Então, isso é matemático, isso que eu estou dizendo. De novo, significa dizer que o Palmeiras está sendo favorecido? Eu só acho estranho que haja critérios diferentes para a escolha dos árbitros. Tá certo? E que sistematicamente você escolhe um árbitro, cara. Eu adoraria que tivesse pro Flamengo um árbitro que eu fizesse 90% dos pontos também. Que me desse menos cartão amarelo, menos cartão vermelho. Você pega um jogo Cruzeiro e Palmeiras ano passado no Allianz. Aquela entrada criminosa do Gustavo Gomes no Matheus Pereira no início do jogo. Aquilo não era para expulsão? Ou não? Por muito menos o Plato, o Carrascal são expulsos toda hora. Mas o Flamengo está sendo roubado. Eu não posso dizer que o Flamengo está sendo roubado. Mas que existem pesos e medidas diferentes, que existem critérios diferentes. É óbvio que existe. E isso não é chororô, não. Isso é um fato. É um fato da vida. O grande problema é a falta de fato. critério. Então a falta de critério é um desafio enorme da arbitragem. E não é só no Brasil. A gente olha esses jogos de Copa do Mundo, o jogo de ontem no Brasil, tem lances ali que no Brasil seria lance para amarelo. E que o juiz diz o seguinte, é lance do jogo.
Segue. Agora, o que eu vi ontem? Na Libertadores já tem isso. Houve jogadas contra o Brasil, que ele não deu nada. E vamos combinar, assim, o Casemiro, no Brasil, se ele jogasse no Flamengo, aquela entrada que ele deu no jogador, ele seria expulso naquele lance, eu não tenho a menor dúvida. Se ele jogasse no Palmeiras, eu tenho a impressão de que talvez nem amarelo ele levasse. Qual ia ser a diferença? A diferença era o árbitro que estaria em campo. É o critério que cada um colocava. O árbitro está sendo desonesto? Não, ele tem critérios diferentes. O problema é que você escolhe um perfil de árbitro para apitar a escala. Você desequilibra nos critérios. Isso é só a opinião que eu tenho acompanhando os dados e os fatos. E não é à toa, se você olhar, assim, tem muita gente que faz esse tipo de análise, scout. Qual é o time no Brasil que nos últimos 3 anos teve mais decisões favoráveis do VAR? Todo mundo sabe qual foi. Pode perguntar para corintiano, vascaíno, gremista, torcedor do Bahia, todo mundo sabe. Todo mundo hoje em dia tem acesso a esses dados, StatsBomb, Wisecout e tal. Tem muita gente que gosta disso e que vai analisar. Não sou eu falando. Tá cheio de gente falando. Então, quando uma pessoa fala, pode ser exagero. Quando 2 falam, podem ser, de alguma maneira, um complô. Cara, quando o mundo inteiro fala, será que o mundo inteiro tá errado? Eu tenho desse escopo, né, que a gente tá falando aqui. Dá pra dizer 2 coisas. A primeira é que aquela... Eu não vou conseguir me precisar na linha do tempo, mas foi agora, na sua gestão, não sei se já foi esse ano, mas que teve aquela situação que o Palmeiras e outros clubes se rebelaram com o Flamengo por causa do pagamento sob júdice, né, que o Flamengo tinha feito aquela situação. Eles alegaram que não podia, que o Flamengo tinha uma assinatura e essa assinatura nunca apareceu. Queria que você falasse um pouco disso, porque quando o Flamengo foi acusado, isso foi falado meses na televisão. E depois que saiu e ninguém mostrou, porque não existe a assinatura do Landim na outra gestão, ficou ali meio que de canto. E a outra só vai ser possível uma liga quando acabar a Guerra Fria Flamengo e Palmeiras? Vamos lá. Não apareceu nenhum documento assinado, porque não havia. Tanto é que o despacho da juíza de acordo com a cláusula tal, a negociar. Está escrito. Então, estava escrito. Todo mundo assinou que tinha que se negociar. E eu fui lá, fiquei durante 8 meses e meio tentando convencê-los que o que estava escrito é o que devia ser feito. Eles entendiam que o Flamengo ia acabar cedendo. Não aconteceu, nós fomos para a justiça, ganhamos e eles perceberam o seguinte, eles leram, eles perceberam que ia dar ruim, chegamos a um acordo. E eu acho que isso foi uma etapa que está vencida, que ficou para trás, e isso ajuda muito na possibilidade de você criar uma liga no Brasil. Então, agora, diferença de opinião entre clube vai ser determinante para você ter uma liga ou não? É claro que não. Cara, não existe liga no Brasil. Isso aí é muito... Gente, não dá pra trabalhar. Isso aí, cara, isso aí é conversa para enganar o torcedor, para iludir o torcedor. Como é que você pode imaginar uma liga de futebol no Brasil sem Flamengo ou sem Palmeiras? Não existe isso. É só você parar para pensar que o conceito é de você fazer muito mais dinheiro. Se você for o patrocinador que botaria mais dinheiro, você diria o seguinte, vem cá, mas vai ter Flamengo nessa liga ou não? Vai ter Palmeiras ou não? Vai ter Corinthians ou não? Vai ter Vasco ou não? É natural. Então, essa bravata de dizer que vai ter ou não vai ter, claro que todo mundo tem que estar junto. Para o bolo crescer, vai ter que todo mundo estar junto. Isso. O ponto de vista do Flamengo é o seguinte, tem que ser uma comunhão parcial de bens. O que eu tenho até agora, Bruno, é meu e eu não vou dividir contigo. Tudo que a gente crescer além do que a gente tem, a gente pode e deve discutir como é que a gente divide, porque nós vamos... Então eu tenho 100 milhões, você tem 1. Aí nós juntamos, nós temos 101, eu passo 49,5 milhões para você? Pra gente ficar igual? Não vai acontecer. Eu não vou fazer nunca isso como representante do Flamengo. Aí as pessoas falam, não, é filha da não tem consciência, não quer dividir o dinheiro dele, é um malvadão, não tem nada, nós não somos imbecis e não vamos fazer isso. Agora, por que vocês dois viram sócios? Se você, Bruno, achar que o Beto não acrescenta nenhuma ao que você faz, você ama ele, gosta dele, por que você viraria sócio dele? Sim. 1 mais 1 vai dar 1. Sim. Porra! Não, você tem que olhar o seguinte, olha, eu sei muito X, ele sabe muito Y. É isso. De repente nós vamos fazer com a nossa química um mais 1 dá 3, aí dá jogo. Por que você se juntaria com ele para dividir o que você tem? Cara, no futebol, numa liga é a mesma coisa.
Então, se a gente tiver condição de fazer mais dinheiro juntos, é óbvio que o que a gente fizer juntos, a gente vai dividir de uma maneira diferente. O que eu tenho até agora, meu amigo, comunhão parcial de bens, separação de bens até agora. Doravante é diferente. Então, dentro desse conceito, claro que o Flamengo entende que uma liga e todo mundo junto é melhor. Agora, se fosse fácil, já tinha sido feito há 10, 20, 30 anos. Não é fácil. Não é fácil. Agora, quais são as condições para nós formarmos uma liga? Isso é muito importante da gente avaliar e da gente saber se a gente está alinhados. Com certeza. Para fechar, SAF do Vasco, se for com o enteado da Leila, o que você tem? Cara, assim, o problema não é ser com o enteado da Leila, em que pese a lei dizer que enteado é relação familiar e não pode. O problema é o seguinte, você está casado com a sua mulher, ok? Você quer casar com outra mulher. Pelo Código Civil Brasileiro, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que separar primeiro da primeira. Senão isso é dito como poligamia. Não pode você estar com um pé em cada clube. Ah, mas é o meu enteado. A lei é clara, não pode. Pode botar uma peruca loura, um bigode louro, botar uma máscara nele, continua sendo familiar. E não pode. Então, qual é a opção? Ela sai agora do clube que ela está. Ela entra amanhã. Pra tirar o vínculo, né? Ou ela espera até acabar o mandato dela no Palmeiras, em outubro do ano que vem ela entra no Palmeiras. Então nós estamos falando de uma janela do Vasco. Estamos esperando uma janela de 14 meses que não pode ter. Você não pode estar com o pé em duas canoas. É contra a lei. De novo eu vou dizer, isso está escrito, não é no contrato como estava o da Libra. Isso é no Código. Código Civil Brasileiro. Não pode. Vou avisar para vocês, hein? Não podemos casar com duas mulheres ao mesmo tempo. A lei não permite. Ainda que você tenha vontade, que você tenha um plano excepcional, não pode. Não é o BAP dizendo, não é o Flamengo malvadão. É a lei dizendo. E aí é o seguinte, se forçarem uma barra nisso, nós vamos na justiça novamente. Por quê? Porque a lei é para ser cumprida. Ah, mas isso é contra A, contra B. Não é contra A ou contra B. Você quer saber? Eu acho que para o futebol carioca, você ter um Vasco forte é excepcional. O Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil. É um clube de tradição. É importante que o Vasco esteja numa situação melhor, mas não por meio de algo que a gente repute como ilegal. Não é legal. E não é legal no sentido de que é bacana, que é cool. Não é legal no sentido de legalismo mesmo. Legalismo. No estrito senso judiciário da palavra. Aí, meu caro rubro-negro, presidente BAP, sem papas na língua, cara. Direto. E aí, a Leila tentar comprar o Vasco. Ele vai acionar a justiça. Eu não lembro quem foi num programa falando que quando se trata de processo, bater de frente com o Flamengo, não tem como, cara. O Flamengo tem um corpo jurídico enorme, os melhores do país. E quando ele fala assim, é porque tá certo. Ou como que ela quer ficar no Palmeiras e no Vasco? Vamos ver. No mínimo ela já respondeu. Ela tá se preparando pra dar uma nota, uma entrevista, algo do tipo. Porque ela gosta do Flamengo. Ela finge que não, ela gosta de bater. Ela sabe que tem audiência. Com o Mengão é tudo grande, é uma repercussão enorme. Com certeza. Esclareceu aí a arbitragem, que sem dúvida tem um técnico que 90% de sucesso toda vez que ele apita é o Palmeiras. Você sabe, aquele último lá. E o caso do Arrascaeta. Tudo em pratos limpos, né? Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, compartilha, comenta. Vamos interagir aqui. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.